Imagina só, chegar à noite da eleição e não ter candidatos. Nenhum debate, nenhuma promessa de campanha. No lugar disso tudo, simplesmente um sistema que assume a liderança. E a promessa é tentadora, né? Um sistema que promete ser rápido, eficiente e, acima de tudo, justo. Basicamente, um governo livre de falhas humanas que toma as melhores decisões para todo mundo e de forma instantânea. Ok, vamos entrar de cabeça nessa ideia que, por enquanto, é uma fantasia. A fantasia de um presidente de inteligência artificial. Vamos imaginar uma entidade chamada Presidente Athena. Pensa no contraste. Enquanto líderes humanos ficam horas em debates lentos, muitas vezes emocionais, a Presidente Athena processaria décadas de dados em segundos. Assim, num piscar de olhos, ela identificaria bilhões de reais em desperdício e já realocaria esses fundos para resolver crises de saúde, de segurança, tudo isso antes mesmo da equipe humana escolher o que vai comer no café da manhã. Tá, mas vamos sair um pouco da ficção científica e pisar no mundo real. Hoje, a IA no governo não é esse grande cérebro central. Na verdade, é algo bem mais silencioso e principalmente fragmentado. É que, em vez de um presidente de IA, o que os governos usam são vários algoritmos pequenos e bem específicos. Eles cuidam de pedaços da nossa vida pública, sabe? Decidem quem recebe um benefício, qual bairro precisa de mais patrulha, qual solicitação parece suspeita e precisa ser investigada. E o processo por trás da maioria desses sistemas é bem direto, em 3 etapas. Primeiro, o sistema coleta dados, formulários, registros, localização, tudo isso. Segundo, um modelo de IA faz uma previsão com base nesses dados, tipo a chance de alguém cometer uma fraude. E terceiro, essa previsão vira uma ação no mundo real. Um benefício é negado, uma pessoa é sinalizada para a auditoria ou um pedido é aprovado. Então, para a gente entender bem, tem uma analogia ótima aqui. A gente não está trocando o piloto do avião por um robô. É mais como se estivéssemos enchendo a cabine de comando com milhares de pilotos automáticos, cada um controlando uma coisinha, mas sem eles conversar entre si. O perigo real é o piloto humano se acomodar e virar só um carimbador de decisões da máquina. E é aí que essa automação toda nos coloca diante de um dilema bem sério. Por um lado, existem ganhos de eficiência impressionantes. Por outro, as falhas podem ser catastróficas. Vamos ver o lado bom primeiro. No Reino Unido, por exemplo, uma ferramenta de IA conseguiu recuperar quase $500 bilhão em um único ano. Ela detectou fraudes em benefícios sociais que nenhum humano conseguiria enxergar. Impressionante! Agora, o outro lado da moeda. No estado de Michigan, nos Estados Unidos, um sistema de seguro-desemprego acusou falsamente 40 mil pessoas de fraude. A taxa de erro desse sistema, pasme, 93%. Quase tudo errado. E as consequências podem ser devastadoras. Na Holanda, um algoritmo que distribuía auxílio para creches começou a mirar injustamente em famílias com dupla cidadania. O escândalo foi tão gigantesco que levou à renúncia de todo o governo. A questão aqui não é só que os sistemas erram. A pergunta mais importante é, por que eles erram? E muitas vezes a resposta é que a falha já vem de fábrica, está embutida no código. O problema central tem um nome. Lixo entra, injustiça sai. Funciona assim. Se você treina um algoritmo com dados históricos que já refletem os preconceitos da sociedade, ele não vai consertar isso. Pelo contrário, ele vai aprender esses preconceitos e vai se tornar extremamente eficiente em aplicá-los. É como construir uma barragem digital com uma planta de engenharia falha. A construção pode ser perfeita, mas o resultado vai ser, com a mesma perfeição, criar uma seca para algumas comunidades. Um exemplo clássico disso é o policiamento preditivo em Chicago. O sistema sinaliza um bairro como sendo de alto risco. O que acontece? Mais polícia é enviada para lá. Com mais polícia, naturalmente, mais prisões são feitas. E esses novos dados de prisão confirmam que o sistema estava certo desde o início. É um ciclo vicioso que cria a própria realidade que ele diz estar apenas medindo. E o pior é que os sistemas podem ser discriminatórios sem nem usar dados sensíveis como raça ou gênero. Isso é o que a gente chama de discriminação indireta. O algoritmo usa outras informações que, na prática, funcionam como um substituto para esses dados protegidos. E que substitutos são esses? Pode ser o CEP de uma pessoa, as escolas onde ela estudou, o comportamento de crédito. Lembra do caso do Apple Card? Ele dava limites de crédito muito mais altos para os maridos do que para as esposas, mesmo quando as finanças do casal eram idênticas. O sistema aprendeu um padrão que existia nos dados históricos. E isso nos traz a um primeiro grande vácuo de conhecimento. Se as decisões de um algoritmo são uma caixa preta, quer dizer,
Nem os especialistas conseguem explicar 100% como ele chegou àquele resultado. Como é que um cidadão comum pode contestar uma decisão que acha injusta? A legitimidade de um governo depende dele poder justificar suas ações. E aqui vem o segundo vácuo de conhecimento, que é ainda mais complicado. Quando um sistema desses causa um dano real, de quem é a culpa? Quem é legalmente responsável? A agência do governo? A empresa que vendeu o software? A pessoa que programou? Hoje, essa resposta não é clara, e isso cria um problema enorme de responsabilidade. Certo, já vimos os problemas, que não são poucos. A pergunta agora é, como a gente avança a partir daqui? A resposta parece estar em uma nova maneira de encarar a segurança desses sistemas. E a mudança de mentalidade é a seguinte: precisamos tratar os algoritmos de alto impacto do governo da mesma forma que tratamos pontes, redes elétricas e outras infraestruturas críticas. Eles simplesmente não podem ser vistos só como ferramentas para aumentar a produtividade. Isso na prática significa adotar alguns princípios básicos. Primeiro, ter um escopo muito claro do que a ferramenta pode e não pode fazer. Depois, medir o tempo todo o desempenho dela, para ver se as taxas de erro não estão prejudicando mais um grupo do que outro. Também é fundamental ter uma supervisão humana de verdade, com gente que tenha tempo, treinamento e, principalmente, autoridade para discordar da máquina. E, claro, transparência para as pessoas saberem como o sistema funciona e como recorrer, além de auditorias independentes para achar falhas antes que o estrago aconteça. Isso nos deixa com uma última questão em aberto, um último vácuo de conhecimento. O que significa, de verdade, ter um humano no comando? Porque só colocar uma pessoa para apertar um botão não adianta nada. O que essa pessoa precisa de tempo, de treinamento e de poder real para conseguir de fato anular uma recomendação da máquina. Sem isso, a supervisão humana é só teatro. No fim das contas, tudo se resume a uma regra bem simples. Se uma ferramenta tem o poder de causar danos em larga escala, ela precisa ser comprovadamente segura nessa mesma escala. Não tem atalho. Todos nós queremos um governo mais eficiente, que funcione melhor. Mas essa busca pela eficiência pode ter um custo altíssimo em termos de justiça e direitos. E a questão final que fica no ar é: quem decide qual é o limite? Quem decide quando a eficiência simplesmente não vale o custo humano?